E a minha crítica é que o sistema de direitos autorais ou de direito de autor, ele esquece aquele que dá nome ao sistema. Porque as pessoas não vivem de direito de autor. Se você pega um escritor, ele vende livros, pouquíssimos vão viver de vender livros. Sim. A maior até best-seller. Até best-sellers. Eu pergunto pro Gessé, por exemplo. Exatamente. Você vive dos seus... Ele falou, cara, não dá. Vive de outras condições. Assim, o livro é um trampolim para ele dar palestras, para ele dar aulas, para ele ser contratado, mas se ele for um professor, no caso dele e de outros, como eu também sou, apesar de estar agora em licença sabática, que é uma forma, chique para dizer que foi demitido. Que fácil. A faculdade acabou e demitiu todo mundo. Então não é uma exclusividade minha. Né? Põe-se na rua. É exatamente. Estrutural, né? Exatamente. Mas o que acontece é que, por exemplo, nos programas de pós-graduação, em direito ou de outras áreas, a gente tem a obrigação de produzir para continuar empregado. Né? Nem sempre a produção é boa. Então, o sistema é falho nesse sentido. Né? Mas veja, o professor, que é escritor, que é palestrante, ele vai jogando em várias posições que são muito parecidas. Beleza, mas vai ali vivendo disso, pensando nos escritores. Mas tem escritores de ficção que também não vivem disso. Aí o cara faz uma oficina, outras coisas, ou prêmios. Vê na música, os compositores. Poucos são os compositores que conseguem viver do direito autoral, apesar do tamanho da indústria e da arrecadação do ECAD ser anualmente de 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão, mas só que ele é 1 bilhão para os criadores e para toda a indústria, para as editoras musicais, para as gravadoras. Então, nem sempre a pessoa está contemplada ali. Artista plástico, você sabe que o artista plástico ele tem um direito previsto na nossa lei e praticamente universalizado, que é o direito de sequência. O cara vende uma obra no chamado mercado primário. Aí ele vende a obra e ganha. Se ele tem um marchand, ou se ele tem uma galeria, a galeria tem uma participação. Aí eu compro essa obra. Depois, se eu quiser vender essa obra, eu posso vender, porque o objeto é meu, eu não posso fazer cópias dela, né? Mas o objeto é meu. E, ao vender por uma segunda vez, deve-se pagar o direito de sequência, que é um percentual sobre a mais-valia, sobre o valor a mais da obra. O artista volta a receber um pedacinho. Deveria, está na lei. Só que ele não recebe por quê? Porque a estrutura do mercado acaba não conduzindo a isso, o que é vergonhoso. Mas se ele entrar com um processo, ele não vai. Sim, mas você imagina um artista plástico tendo que entrar com um processo com as pessoas que são leiloeiros, galeristas, marchands, que são aqueles que vendem a obra dele. O cara não sobrevive. Ele vai preferir ir para vernissagem, usar dorgas, né? Isso, exatamente. Não tem como, né? Igual o músico vai brigar, ou o ator, a atriz. Eles ganham do chamado direito conexo, que é um péssimo nome, depois a gente critica, mas pela reexibição da obra em todas as circunstâncias, no mundo todo, como é no sistema na música? Não. Então você pega, atores não vivem dos direitos que são direitos autorais, artistas plásticos não, escritores não, nenhum deles vive disso exclusivamente. Tá bom, estou universalizando, não é nenhum deles. Parte significativa, ou quase ninguém, ou a maioria absoluta, são exceções os artistas que vivem do sistema que se chama direito de autor. Então, alguma coisa precisa ser repensada nesse sistema para que as pessoas possam viver dele, ou pelo menos ter uma dignidade decorrente disso. E aí você tem um mundo que vai numa velocidade galopante, em que a tecnologia permite cada vez mais usos das obras e os artistas continuam ganhando menos ou, às vezes, nem são contemplados com isso. E agora o processo mais grave da inteligência artificial, que é, além de tudo, pode ser que ele nem seja aquele que vai produzir uma obra. Né? Eu não vou nem chamar criador, porque, para mim, inteligência artificial não cria, portanto, eu não vou chamar de criador, mas aquele que vai produzir uma obra. Mas estão atribuindo isso a ela, né? Então, e é uma vergonha, e é vergonhoso.